Olá a todos, meu nome é Fernando Prado Ferreira e eu sou médico especialista em reprodução humana e hoje temos mais um vídeo aqui do canal da Neovita com um assunto muito interessante que desperta muita curiosidade e muitas dúvidas nas pacientes que estão tentando engravidar e que estão fazendo seus tratamentos por reprodução assistida. O tema que a gente vai falar hoje é sobre os protocolos de indução ovariana. Então, são inúmeras medicações disponíveis no mercado, né? A grande maioria delas que são utilizadas hoje na prática diária são medicamentos injetáveis, ainda bem que são de aplicação subcutânea, que é mais simples e também com menos complicações. Porém, são medicações que exigem muito cuidado na sua administração, no seu armazenamento e na forma de aplicar. Então, hoje nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre os 3 tipos de pacientes que nós devemos classificar para decidir que tipo de protocolo de indução da ovulação nós realizaremos com aquele casal ou com aquela paciente. Primeiramente, vários estudos têm mostrado que existe um número ideal de óvulos. Esse número é um número médio, ele não pode ser nem tão baixo nem tão alto. Quando é muito baixo, nós temos um pouco mais de dificuldade para chegar na gravidez porque não temos muita opção de escolha. Os embriões que forem formados com aqueles poucos óvulos são os embriões que nós vamos poder ter disponíveis para transferência. Já o lado contrário, pacientes que respondem muito, têm alta resposta às medicações, acabam tendo também um prejuízo na qualidade dos óvulos. O número ideal de óvulos que nós precisamos ter disponíveis para um tratamento de fertilização in vitro gira ao redor de 15 a 20 óvulos. Então, nós temos que bolar os protocolos de indução da ovulação, tendo como meta chegar nesse número de pelo menos 15 óvulos. Obviamente, as pacientes que têm uma resposta mais baixa, então nós já vamos falar aqui já deste primeiro grupo, que nós chamamos de má respondedoras, ou pobre respondedoras, dependendo de como é classificado, esse grupo de pacientes acaba não tendo essa quantidade de óvulos logo numa primeira indução da ovulação. Então, existem estratégias para que a gente possa chegar nesse número. Existem critérios para definir o que é uma paciente má respondedora ou com baixa resposta à indução da ovulação. O critério mais utilizado hoje no dia a dia é o critério de Bolonha, que data de 2011. Pelo critério de Bolonha, nós temos que encontrar 2 condições em 3 possíveis. A primeira das condições é a idade da paciente. Então, um paciente com mais de 40 anos é o primeiro critério. O segundo critério é um tratamento anterior de indução da ovulação com baixa resposta. E essa baixa resposta nós consideramos menos do que 4 óvulos. Então, 0, 1, 2 ou 3, portanto. E o terceiro critério é algum exame que seja marcador de reserva ovariana, mostrando já uma baixa reserva. E esses 2 exames são a contagem de folículos antrais e o hormônio antimileriano. A contagem de folículos antrais, para dizermos que a paciente é má respondedora, tem que ser menor do que 5 a 7 folículos. Então, os folículos antrais são aqueles pequenos folículos que a gente observa no ultrassom transvaginal, quando esse ultrassom é feito logo no comecinho do ciclo, ainda durante a menstruação. São folículos com menos do que 10 milímetros. Então, o médico faz uma contagem de quantos folículos antrais ele consegue encontrar nos 2 ovários, nessa fase do ciclo, e se esse valor for menor do que 5 a 7, essa paciente tem um exame alterado de reserva ovariana. O outro exame que nós utilizamos para definir exames de baixa reserva é o hormônio antimileriano. O hormônio antimileriano hoje é o melhor marcador da reserva ovariana. Ele não sofre interferência de nenhum outro exame de hormônio, ele é independente dos demais e por isso ele pode ser dosado em qualquer fase do ciclo, ele pode ser dosado em ciclos diferentes, a paciente pode estar grávida, pode estar usando pílula anticoncepcional, qualquer outro tipo de hormônio que não vai alterar o resultado do exame de hormônio antimileriano. Por isso ele é muito confiável. E para a gente dizer que a paciente é má respondedora, varia um pouquinho o número do que a gente encontra no antimileriano, mas, segundo o critério de Bolonha, valores menores do que 0,5 ou até menores do que 1,1 nanogramas por ml são considerados valores de pacientes que têm uma resposta, uma previsão, né, de resposta à indução da ovulação baixa. Então, portanto, se nós tivermos 2 dessas condições atendidas, ou até 3, né, essas pacientes são chamadas de má respondedoras. Hoje em dia,
O grupo de pacientes má respondedoras é um grupo que a gente encontra com uma frequência muito alta, por uma série de razões, né? A razão principal é a questão idade. Nós temos hoje que as pacientes acabam deixando para engravidar um pouco mais tarde, a maioria das vezes após os 35 anos, outra grande parcela após os 40, e logicamente todo mundo sabe que com a idade o estoque de óvulos, né, a reserva ovariana, vai diminuindo. Então, é comum que nós encontremos menos óvulos nessa faixa etária. Em contrapartida, nós temos também que aumenta o risco de síndromes genéticas nessas pacientes que são de idade avançada, né, que nós chamamos acima de 35 ou acima de 40 anos. Então esse é um outro caso que a gente pode discutir em um outro vídeo, né, mas é também um fator importante a ser considerado. Então, voltando à indução da ovulação neste grupo, como é que a gente vai conseguir aquela meta de 15 óvulos, né? Normalmente ela não é atingida com uma indução da ovulação. Nós podemos precisar de mais de uma indução, que é o que a gente chama de um banquinho de óvulos, né? Então a gente faz uma primeira indução, depois fertiliza esses óvulos e congela os embriões e podemos fazer mais uma ou mais duas, até dependendo da situação, para que nós possamos chegar pelo menos no número próximo àqueles 15 a 20 óvulos necessários. Então, repetindo as induções da ovulação, a gente pode chegar na meta. E somente depois de ter essa quantidade de óvulos e de embriões fecundados, nós podemos fazer a escolha dos melhores embriões para depois poder fazer a transferência destes para o útero da paciente. Os hormônios que a gente deve usar nessa paciente também são diversos. A literatura médica reporta vários protocolos diferentes de indução da ovulação. Então eu vou resumir sucintamente a minha ideia do que eu acho a respeito disso e também o que a literatura médica tem de conceito determinado sobre isso. Eu acredito particularmente que essas pacientes que são más respondedoras não devem receber doses muito altas de hormônio. Por um simples motivo, a gente pode fazer uma analogia muito comum. É como se eu pegasse um carro de passeio e colocasse nele querosene de aviação. Obviamente que o carro não vai sair voando, é a mesma coisa o ovário. Não adianta eu dar uma dose altíssima de hormônios, de FSH, de LH, ou até mesmo de alguma combinação com hormônios via oral, porque o ovário tem uma limitação. O ovário não vai responder com 20, 30 óvulos se eu aumentar a dose. Ele vai chegar até um certo ponto e a partir dali eu posso aumentar a dose o quanto eu quiser, que ele não vai responder mais. Então eu particularmente gosto de usar nas pacientes más respondedoras FSH recombinante, ou às vezes uma associação de FSH recombinante com FSH urinário e LH urinário, que são as menotropinas, né? E o LH nessas pacientes com mais idade ou até mesmo nas más respondedoras parece que tem um efeito benéfico na qualidade do óvulo, nem tanto na quantidade, mas na qualidade sim. Dessa maneira, nós podemos ter protocolos de indução com doses mais, vamos dizer assim, amigáveis, que não afetam tanto a paciente, inclusive também traz um benefício no custo, já que o hormônio contribui com 30%, 40% muitas vezes do valor de uma fertilização in vitro. Lembrando que essa paciente pode ter que fazer mais de uma indução da ovulação, né? Então, usando doses baixas, nós vamos conseguir uma economia que no final do acúmulo dos tratamentos acaba sendo bem significativa. E dessa forma, a dose de FSH que cada óvulo recebe, a gente pode fazer uma proporção. A dose de FSH por óvulo não vai ser tão alta, então esse óvulo cresce com uma qualidade melhor, né? Resumidamente, essa é a ideia de não usar uma dose tão alta. E a dose que eu costumo usar para essas pacientes é de 150, no máximo 225 unidades de gonadotrofinas ao dia, para as pacientes más respondedoras. Agora vamos então para o segundo grupo de pacientes, que a gente chama de normo-respondedoras. Então o próprio nome já diz, normo-respondedoras são os pacientes que têm uma resposta considerada normal, ou uma resposta considerada média, né? E como a gente já falou no comecinho, o número ideal de óvulos, que varia de 15 a 20, quando a gente faz os tratamentos, essas pacientes normo-respondedoras costumam atingir essa quantidade de óvulos com uma certa facilidade. Então, para elas, o protocolo de indução da ovulação não importa muito. Qualquer combinação de medicamentos, FSH puro, FSH recombinante, FSH urinário, FSH de longa duração, nós podemos usar também medicações via oral, como o citrato de clomifeno, o letrozol. Então, ciclo curto, ciclo longo, independente da combinação, a paciente normo-respondedora, ela vai ter sempre uma resposta boa. Então, não importa tanto qual é o protocolo que vai ser utilizado.
Porém, eu também não gosto de usar doses altas nessas pacientes. Eu prefiro que nunca se passe de 300 unidades ao dia. É um modelo mais próximo do que os países da Europa utilizam. Já nos Estados Unidos nós vemos situações bem diferentes, né? Há casos que a gente vê reportados na literatura de pacientes que usam 500, 600 unidades ao dia. Mais do que o dobro do que eu costumo utilizar. Agora vamos aos casos de pacientes altas respondedoras. Essas pacientes são aquelas que podem ter um padrão com desenvolvimento de mais de 20 ou até 40 folículos. São pacientes mais difíceis de controlar porque elas apresentam um padrão de resposta à indução da ovulação chamado de tudo ou nada. Ou seja, essas pacientes com uma dose baixa não respondem, não cresce nenhum folículo. Porém, basta atingir um certo patamar de dose para que todos os folículos cresçam e aí nós vamos ter mais de 20, 40 ou até uma quantidade bem maior de folículos. Esses casos são importantes e perigosos de controlar, né? Então, para isso, nós temos alguns protocolos específicos. Em um desses protocolos, nós vamos aumentando a dose aos poucos, começando, por exemplo, com uma dose mais baixa, de 100, 112,5 ou até 150 unidades de gonadotrofinas ao dia. São feitos controles de ultrassom a cada 2 dias e vamos observando. E, se necessário, essa dose vai sendo aumentada até o patamar que a resposta do crescimento folicular aconteça. Esse é o protocolo chamado de Step Up. Existe também o protocolo inverso, que é o Step Down, que o médico começa com uma dose mais alta e depois abaixa, e depois de uns 4 ou 5 dias ele reduz a dose de hormônio diária. Então, independente de qual for o protocolo, essas pacientes têm que ser muito bem cuidadas para não ter a consequência máxima dessa indução da ovulação que a gente chama de síndrome de hiperestímulo ovariano, que é uma condição potencialmente grave, né, potencialmente letal, na qual o líquido que está dentro dos vasos de sangue, ele acaba saindo desses vasos de sangue, porque aumenta a permeabilidade deles, né, e esse líquido cai nas cavidades do corpo, no abdômen principalmente, mas pode cair também na cavidade pulmonar, pleural, na cavidade pericárdica do coração, e aí são situações muito graves. Então, é muito perigoso a paciente que tenha mais de 20 ou 30 óvulos. E por isso, a dose recomendada, né, a dose diária que eu utilizo nas minhas pacientes que são altas respondedoras, ou que têm uma expectativa de alta resposta, é uma dose que não passa de 200, 225 unidades ao dia. Mas, normalmente, eu uso até doses mais baixas, de 100, 150 unidades de gonadotrofina ao dia. Com isso, a gente consegue uma boa margem de segurança para ter novamente a meta atingida dos 15 a 20 óvulos. Então, eu espero ter ajudado vocês com algumas informações, né, sobre os protocolos de indução da ovulação. Não é a ideia fazer um vídeo muito longo explicando cada hormônio, é mais para ter uma ideia das doses diárias e a meta que a gente tem que ter. E o importante sempre é preservar a segurança e a vida da paciente, porque ela precisa engravidar e precisa ser mãe. Então, sempre em primeiro lugar a segurança e a dose mínima ideal para atingir o resultado que a gente precisa. Uma boa sorte a vocês, acessem o nosso site para mais informações e qualquer dúvida podem entrar em contato com a nossa equipe que teremos prazer em responder e ajudá-los. Até logo!